Pessoal, antes de começar, então, a parte da implementação das nossas redes, tá? Aproveitar já colocar o exemplo do bias. Não sei se vocês lembram lá do... Nossa senhora! Se vocês lembram lá. Não vai ter jeito de fazer muito reto, não. Do ensino médio. Vou colocar aqui um... Ah, bom, já está riscadinho, né? Aqui é o 0. Cada risquinha aqui corresponde a uma unidade. Não sei se vocês lembram da famosa equação da reta. Nossa, equação da reta, né? Que a saída, né? O resultado é igual ao AX mais B, onde o A é o coeficiente de inclinação e o B é o bias, ou coeficiente de deslocamento. Tá? Bom, vamos colocar alguns valores aqui. Vamos supor que o meu A é 2 e o meu bias é 2 também, certo? A2 e o meu bias é 2. Bom, se o meu A é 2 e o bias é 2, se eu colocar x igual a 0, fica 0, certo? Porque qualquer valor que eu coloque, qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Então, se o meu x é 0, para um x é 0, quanto que vai ser o resultado do y? Vai ser 2, porque meu bias é 2, certo? Então, teria um pontinho aqui. Se eu colocar meu x igual a 1, ou seja, para x igual a 1, 1 vezes 2 é 2, mais 2 é 4. Então, eu teria um pontinho passando aqui. Se eu colocar o x igual a 2, certo? X igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, teria passando aqui, ou seja, minha reta é algo desse tipo aqui. Assumindo que isso fosse uma reta. Vou só alterar o valor do bias para ver o que acontece. Tá? Vou colocar o bias igual a 0, certo? Então, para x igual a 0, fica 0 mais 0 daqui. Se eu colocar x igual a 1, o resultado dá 2, né? Se eu colocar o x igual a 2, já que o bias é 0, 2 vezes 2 dá 4. Então, 2, 1, 2, 3, 4. Deixa eu só jogar o som para cá. Então, eu teria... Eita. Tá meio complicado, mas... Ei, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Tentar desenhar com régua da próxima vez aqui no tablet. Beleza. Vou colocar o meu bias agora. 0. Vou colocar ele menos 2. Bom. Para x igual a 0, fica 0 menos 2. Então, menos 1, menos 2. Eu estaria passando aqui. Para x igual a 1, 1 vezes 2. 2 menos 2 dá 0. Então, ele tocaria aqui. E para x igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 2 dá 2. Então, estaria passando aqui. E perceba que agora a retinha ficou aqui. Certo? Então, o que está acontecendo conforme eu estou diminuindo o meu bias? Tá? A minha reta ela está se deslocando para a direita. Tá? Se eu aumentar meu bias, vocês vão ver que ela vai começar a se deslocar para a esquerda. Tá? Então, o bias ele dá esse deslocamento, vamos dizer assim, da minha reta. Tá? E o alfa é o coeficiente de inclinação. Né? Quanto mais próximo de zero, menos inclinado vai ser. Então, só pegando esse mesmo exemplo aqui, né? Se a gente tiver o A igual a 1, né? Então aqui eu teria 0 vezes 1, 0, continuaria no menos 2. Para x igual a 1, vai ficar 1 vezes 1 menos 2, vai dar menos 1. Vai dar aqui.
Para x igual a 2, 2 vezes 1, 2 menos 2 dá 0. Então, perceba que essa reta aqui ela ficou menos inclinada. Tudo bem? É isso. X igual a 1 menos 1 tá certo. Tá? Então, ó, o bias dá o deslocamento dessa reta, tá? E o alfa, ele dá a inclinação dessa reta. Se vocês perceberem, tá? Na nossa função soma lá do meu perceptron, tá? É como se a gente tivesse a equação da reta, né? Ó, eu tenho o bias aqui, só que eu vou ter um pezinho ponderante bias, já que esse bias é sempre 1, esse W bias é que vai assumir o papel de fato do bias, né? Que vai fazer aquele deslocamento de uma reta, tá? E se a gente perceber aqui, ó, é como se a gente tivesse o W e fosse o A ponderando o valor do X, certo? Só que aí eu teria um A para cada tipo de X, já que a gente tem vários X, eu tenho vários As correspondente ao X, tá? Então, o que esse perceptron, na verdade, vai fazer, tá? É justamente tentar descobrir qual que é a reta, tá? Na verdade, não é reta, é um hiperplano, mas que a gente não consegue ver múltiplas dimensões, né? Se meus dados tivessem 4, 5, 6 atributos, a gente já não consegue ver isso, porque eu estou no espaço n-dimensional, né? Então, aqui está só com 2 dimensões. Mas é como se ela estivesse tentando fazer uma reta, um hiperplano, tá? De forma a separar os exemplos das classes. Então, o W, tá? Para os exemplos de entrada, ele vai tentar prender a retinha e juntamente com o bias para fazer esse deslocamento daquela reta, porque se eu não tivesse o bias, ó, sempre vai partir do eixo zero quando o x for zero, certo? Então, se a gente pegar o nosso exemplinho, se esse cara aqui é zero, quando o x é zero, sempre o resultado de y vai ser zero, ou seja, sempre a minha reta de separação ela vai ter que cortar esse eixo zero aqui, certo? Então, o alfa só alteraria a inclinação, tá? E se a gente tiver, nesse exemplo que eu peguei aqui, as classes estivessem assim, separadas, né? Sem o bias, tá? Não seria possível fazer esse tipo de separação. Tá? Então, aqui a gente precisa do bias, tá? E dos Ws, né, que não vão ponderar o bias, para fazer essa inclinaçãozinha da reta. Então, justamente é isso que o nosso modelo de perceptron vai fazer. Tá? Bom, vamos tentar fazer isso na prática. Tá? Eu vou pegar esse conjuntinho de treinamento, tá? Que eu chamei aqui de idade, salário. Não, mas por que eu coloquei idade e salário? Oxi, falhou. Vou colocar aqui, corrigir, idade, salário. Tô vendo, tá estranho, tá? Que eu fiz, acho que foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas, enfim, pro problema OR, certo? Então, aqui eu tenho meu x1, meu x2 e a classe do meu problema, tá? E aqui eu tenho cada entradinha do OR. Então, o OR, quando é 0, 0, a resposta é 0, quando é 0, 1 é 1, quando é 1, 0 é 1 também, quando é 1 e 1 é 1, certo? Então, eu vou pegar essa tabelinha do OR. Eu vou desenhar aqui, então, meu conjunto de dados. Opa. Vai ser o meu conjunto de treinamento. Tá? Aqui eu vou ter o meu x1, o meu x2 e a minha classe. Tá? Aqui eu vou colocar só um idzinho aqui do lado. Exemplo 1, 2, 3 e 4. Então, para 0, 0, a classe é 0. Para 0, 1, a classe é 1. Para 1, 0, a classe é 0. Opa! 1, 0, a classe é 1. E para 1 e 1, a classe é 1. Tá? Então, a gente vai fazer o nosso perceptron aprender esse cara aqui. Tá? Vamos lembrar, colocar aqui a fórmula de atualização dos pesos, né? Fórmula de atualização. A gente falou aqui um WX, tá? Numa iteração, que eu vou chamar aqui de T mais 1, para não confundir com T mais 1, ele vai ser igual
ao valor dele na iteração anterior, mais uma taxa de aprendizado. Tá? E a ideia do aprendizado é que se eu tivesse valor alto, eu aprendo muito rápido, teoricamente, a separar as classes. Se eu tiver baixo, eu vou aprender mais devagar, mas tem um problema de aprender muito rápido. Tá? E com muita sede ao pote, que eu posso nunca atingir o mínimo local com isso. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? A saída desejada do exemplo N, tá? Menos a saída real do exemplo N, multiplicado pelo X. Aqui ficou estranho, né? XX não, vou colocar WJ então. XJ. Esqueci que eu ia usar o X depois ali. Então, XJ e o XJ, certo? E nesse problema, eu falei que inicialmente, eu vou colocar aqui, ó, iteração 0, tá? Eu vou ter um W1 para ponderar o X1, que é 0, um W2 para ponderar o X2, que é 0, e o meu WB, o W0, que é do bias, que é 0 também, certo? E acho que a taxa de aprendizado que eu coloquei aqui é 0,5. Deixa eu colocar aqui. Eu só falei que é a função degrau, mas não coloquei qual que é a função degrau. Eu vou colocar aqui. E a minha função degrau esqueci a taxa de aprendizado. Vou colocar aqui. O neta. Tá? A função degrau. Então, o y de n, tá? Ele vai ser igual a mais 1, tá? Se a função soma aplicado ao exemplo n, tá? Ela for maior que 0,5 e 0, caso contrário. Bem, essa vai ser a minha função degrau. Beleza. Dado isso, vamos começar a trabalhar nessa rede. Tá? E para isso, deixa eu me jogar aqui para cima. Para não causar muitos danos. Tá? E vamos lá. Vamos começar então iterando a rede na primeira iteração. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, primeira iteração. Vou colocar aqui, ó, exemplo 1. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou colocar aqui iteração 1. A gente vai ver o que vai acontecer com esses pezinhos aqui. Exemplo 1. Se eu apresentar o exemplo 1 para a rede, que é 0, 0, 0, o que vai acontecer? Na função soma, vai ficar 0 do x1 vezes o w1, que é 0, mais 0 do x2 vezes o w2, que é 0, ó, x2, w2 é 0. Meu bias é sempre 1, né? Então, mais 1 vezes 0 do w bias, certo? Isso é igual a 0. Tudo bem? Se eu submeter esse cara à função degrau, qual que vai ser a resposta da função degrau? Ele é maior que meio? Não, ele é 0. Então, o resultado da função degrau é 0. Tudo bem? A resposta dele é 0? É 0. Eu respondi com 0. Não vou atualizar. Até porque, ó, a hora que eu colocar 0 menos 0, dá 0. Isso fica zerado
Isso sendo zerado, pode vir qualquer coisa aqui que vai ficar zerada, e o peso na próxima iteração vai ser igual ao peso na iteração anterior. Por isso que a gente fala que não precisa atualizar, mas matematicamente falando, é equivalente, tá? Porque vai zerar a continha. Beleza, isso foi para o exemplo 1. Vamos apresentar o exemplo 2, então. Exemplo 2. O exemplo 2, o x1 é 0, o w1 é 0. O x2 é 1, o w2 é 0. Mais o bias é 1 vezes o w bias, que é 0. 0, 0, 0, isso daqui dá 0. Submetendo a função degrau, essa função aqui, a resposta, o y, vai ser 0. Certo? Porque 0 não é maior que meio, então, portanto, responde 0. Mas perceba o que aconteceu agora. Ó. Era para responder 1, mas eu respondi 0. Tem a coisa errada. Aí vamos ajustar os pisos. Né? Então, vamos ajustar os pisos. Vou começar ajustando aqui o W1, certo? Então, estou falando o seguinte, ó. O W1, ele vai ser igual, na próxima iteração, ele vai ser igual ao que ele é, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é meio, vezes a resposta desejada, tá? Menos aquilo que eu respondi, aquilo que a minha rede prevista. Então, o que isso significa? Ó, significa que era para responder 1 e eu estou respondendo com 0, isso vai dar um valor positivo. Qual que é a consequência desse valor positivo? Eu tentar aumentar os pisos da minha rede para que ela responda com valores maiores das próximas vezes e eu comece a acertar esses caras. Porque ó, era para responder com 1 e eu estou chutando 0, quer dizer, esses pesos aí eles estão muito pequenininhos, a minha resposta está sendo jogada muito para baixo. Tá? Então eu vou aumentar, eu vou tentar aumentar o peso dessas redes. Por outro lado, se era para responder 0, então meu D fica 0 e eu respondi com 1, esse valor aqui vai dar negativo. Ou seja, eu vou tentar diminuir os pisos da minha rede porque eu estou jogando esses valores de resposta muito altos. Só que não é só isso, ó. Perceba que aqui a gente tem a ponderação pela entrada da minha rede. Então, se eu estou atualizando o W1, eu vou ponderar essa atualização também pelo X1. E aí perceba o seguinte, ó, se o X1 nessa continha aqui, ó, ele não... Opa, aqui... Ah, tá aqui. Se o X1 nessa continha não teve nada a ver, tá, com a resposta da minha rede, porque ele é 0, ele não influencia na resposta da minha rede, por que eu vou atualizá-lo? Tá? Se ele não está tendo contribuição. Eu vou mexer em quem está tendo contribuição nessa rede. Se esse cara aqui está estimulando a minha rede, e mesmo assim minha rede está sendo jogada para baixo, eu vou aumentar o peso de quem está estimulando minha rede, não de quem não está estimulando a rede. Tá? E, adicionalmente a isso, quanto maior for a entrada, maior vai ser a atualização do peso, porque mais influência ele tem no cálculo da função soma da minha rede e, consequentemente, vai ter na saída daquela rede ali, daquele neurônio. Tá? Então, a gente pondera esse cara aqui também pelo peso da entrada. Como nesse exemplo aqui o x1 não interfere em nada para a entrada, eu vou multiplicar ele por 0, isso vai dar 0, isso vai dar 0, meu W1 continua sendo 0. Então, vou colocar aqui W1, iteração, eu costumo falar iteração, é época, tá, gente? W2, vou colocar aqui, ó, igual a época. Vai continuar sendo 0. Vamos colocar o W2. W2 igual, ele era 0, né? Mais 0,5 vezes 1 menos 0 vezes o x2. Opa, agora o x2 aqui é 1, então vai dar negócio, tá? 1 vezes 1 dá 1, vezes meio dá meio. Então, meu W2, ele vai para meio. Certo? E agora, por fim, o W bias, que vai ser igual. Ele era 0, né? 0,5 vezes 1 menos 0. Ele é sempre 1. O bias é sempre 1. Isso vai dar 0,5 também. Ó. Então, agora, tanto o W2 quanto o W bias,
eles estão 0,5. Legal. Vamos agora, chama um pouquinho para cá então, ao meu exemplo 3. Exemplo 3, esse carinha aqui, certo? Bom, então se eu fizer 1 vezes o W1, que é 0, mais x2, esse cara aqui, é 0, vezes o W2, que é 0,5, mais eu tenho o bias, que é 1, vezes o W bias, que é meio. Isso daqui dá 0, 0 meio. Isso daqui jogado na função de ativação vai me retornar 0, porque meio não é maior que meio. Tá? Beleza, então vamos ter que atualizar esses pesos aqui então. W1 é igual a 0 mais... desculpa. Mais a taxa de aprendizado. Saída desejada é 1. Saída da rede é 0. Vezes o x1. X1 do exemplo 3 é 1. Isso daqui dá meio. Puta, não devia ter feito isso daqui. Deixa eu só apagar essa partezinha aqui que eu vou precisar usar. Foi longo demais com o meu exemplo. Não. Vou atualizar o W2. 0. Opa, o W2 já é meio, né? Então, W2 é igual a meio, mais meio da taxa de aprendizado, 1 menos 0, vezes, só que o x2 aqui é 0, certo? Portanto, eu não vou mexer nele. Isso daqui zera, né? Só vai ficar o que ele era, então aqui eu não vou mexer. Deixa eu só já registrar aqui para não correr o risco. E o W bias? Ele era meio, né? Mais meio, 1 menos 0, vezes, ele é sempre 1, né? Então, vai ficar, isso daqui dá 1, vezes 1 dá 1, meio, meio com meio, dá 1. Então, ele foi parar aqui para 1. Certo? Então, esse foi o exemplo 3. Vamos atualizar aqui para o exemplo 4. Exemplo. No exemplo 4, né, a gente vai ter 1 vezes o W1, que é meio, mais 1 vezes do x2 vezes o W2, que é meio, mais o bias, que é 1, vezes o W bias, que é 1, certo? Isso dá meio com meio dá 1, vezes 1 dá 2. Submetendo a função degrau, é maior que meio? É. Então, o resultado da função degrau é 1. Tudo bem? Comparando com a resposta, pô, minha rede tinha que dar 1, minha rede está dando 1. Então, para esse exemplo aqui está ok. Certo? Para o exemplo 4 está ok. Ah, então resolveu o problema? Acertei o exemplo 4, era o último exemplo? Não, porque agora eu posso estar errando depois desses ajustes. Eu posso estar errando para esses caras anteriores aqui. Então, eu tenho que saber se eu também vou continuar acertando para esses caras anteriores. Tá? Então, nós vamos repetir o ciclo de treinamento. Vamos fazer mais uma época de treinamento da minha rede. Tá? Então, tudo isso que a gente fez, ó, apresentamos o exemplo 1, apresentamos o exemplo 2, apresentamos o exemplo 3, apresentamos o exemplo 4. Foi uma época, porque eu apresentei todos os exemplos para a minha rede neural. E eu tenho aqui o resultado dos pesos da primeira época da rede. Tá? Agora eu vou começar a atualizar para a segunda época da minha rede. Tá? No final, também eu calculo o erro quadrático para não ficar muita continha na tela aqui. Faço um cálculo só. Então, vou apagar tudo isso daqui que a gente fez. Se aumenta, meu filho? Não aumenta, né? Ah, que legal. Isso é muito prazeroso. Tararara.
Então, aqui no lugar da primeira, vai entrar a segunda. Vamos começar lá para o primeiro exemplo. Tá? Eu tenho 0 vezes meio, que é o peso atual do W1, mais 0 vezes meio, que é o peso do W2, mais 1 do bias, vezes 1 do W bias, isso é igual a 1, 0, 0, 1. Submetendo a função degrau, a resposta dela vai ser 1. Deu erro, né? Porque minha classe tinha que responder com 0, e ela respondeu com 1. Beleza? Vamos atualizar os pesos, né? O W1, ele é igual a ele atual, ele é meio, mais meio vezes saída desejada, 0, menos a saída que eu obtive, 1, vezes o estímulo, que é 0. Tá? Isso zera, ele continua meio. O W2 é igual a meio, que é o valor dele atual, mais 0,5, 0 menos 1, vezes o estímulo dele é 0, então ele continua igual. Então vamos colocar aqui W1 meio, meio. E agora vamos atualizar o W bias. Ele era 1 mais 0,5, 0 menos 1, ele é sempre 1, tá? Então perceba que isso vai dar menos 1, vezes 1 continua menos 1, vezes meio menos meio, 1 mais menos meio, isso daqui dá 0,5. Tá? Então perceba que o bias era o único que estava tendo algum tipo de influência na saída da minha rede. Ele foi o único que teve o seu peso diminuído, já que a minha rede respondeu um valor mais alto do que aquele valor que eu desejava. Correto? Beleza. Vamos agora ao segundo exemplo. Zero vezes 0,5 mais 1 vezes 0,5 mais 1 vezes meio. Isso daqui dá 0, meio, meio. Isso daqui dá 1. Submetendo a função degrau, dá 1 também, certo? 1 com 1 bateu. Agora vamos apresentar o terceiro exemplo. 1 vezes 0,5 mais 0 vezes 0,5 mais 1 vezes 0,5. Meio, 0, meio. Isso dá 1. Submetendo a função degrau, dá 1 também. Vamos agora ao quarto exemplo. Eu tenho 1, 0,5 mais 1 vezes 0,5 mais 1 vezes 0,5. Daqui dá meio, 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 dá 1,5. Submetendo a função degrau, isso daqui me dá 1. Também saída correta. Tá? Se a gente fosse calcular o erro quadrático médio disso daqui, até para saber se a gente deveria parar ou não, ficaria o seguinte, ó, aqui eu errei 1, né? Então ficaria 0 menos 1 ao quadrado, porque era para responder com 0, eu respondi com 1, mais, na outra era para responder com 1, eu respondi com 1, na outra era para responder com 1, eu respondi com 1,
na outra era para responder com 1, eu respondi com 1. Certo? Dividido pelo número de exemplo, dividido por 4. Esse é o erro quadrático, que dá 1 dividido por 4, isso me dá 0,25. Certo? Que isso fica tudo zerado, só dá 1 daqui, dividido por 4, 0,25. Ou seja, minha rede ainda erra. Tá? O erro quadrático da minha rede ainda é maior que 0. Para essa iteração. Então, vamos fazer mais uma iteração dessa rede, para ver se ela já está acertando. Então, vamos lá. Terceira iteração da rede. Época 3, W1, W2, W-bias. Tá? Se eu apresentar aqui o primeiro exemplo fica 0 vezes meio mais 0 vezes 0,5 mais 1 do bias vezes 0,5. Isso daqui dá meio. Minha função degrau responde com 0. 0 menos 0, a diferença, né? São iguais, não preciso atualizar os pesos, certo? Diferença 0. Se eu for repetir, como eu não alterei os pesos aqui, né? Mas só para deixar claro, para o resto, também eu vou acertar tudo, né? Porque eu tenho 0,5 mais 1 vezes 0,5 dá meio, mais 1 do bias vezes meio, isso dá 1. Eu estou respondendo com a saída igual. Para o terceiro exemplo vai dar igual, que é o mesmo conta que a gente fez anteriormente. Para o quarto exemplo vai dar igual. Meu erro quadrático vai dar 0, porque estou acertando tudo. A diferença entre aquilo que eu obtive e aquilo que é o desejado é sempre igual. Sempre a diferença dá 0, portanto. Tá? Meu erro quadrático é 0. Eu pararia de treinar a minha rede, porque eu já estou acertando tudo. Tudo bem? Então, na verdade, ó, eu nem precisei atualizar os pesos dessas épocas. O valor, o que a minha rede aprendeu, foi justamente esse conjunto de pesos aqui. Ó. Bem, meio, meio, meio para cada um deles. Será que isso funciona na prática? Bom, eu aprendi com esse modelo. Se você pegar qualquer um desses caras aqui e ver qual que vai ser a resposta da rede, supondo, pô, eu estou com dúvida nessa função war. O que essa função war vai responder? Vou apresentar aqui, ó. New example. Fala, pô, o que a função responde com x1, x2? Qual que é a classe dela? Olha, é só submeter o exemplo à rede e ver qual que é a resposta final. Bom, para submeter o exemplo à rede, é isso. Ó. Aqui estão os exemplos. Vou passar pela função soma, a função degrau e a saída. Então, vamos lá. Cadê você? Vou fazer a função soma. Ó. Função soma. Isso é igual a 0 vezes o W1 mais 1 vezes o W2. W2, meio, né? Mais 1 do bias vezes o W-bias, desculpa, 0,5, tá? Isso daqui, obviamente, que dá 1, 0 com meio com meio. Depois, a minha função degrau, ela vai responder com, é maior que meio? 1 é maior que meio? Ela vai responder com 1, portanto, o y da minha rede é igual a 1. Portanto, este exemplo aqui, eu vou responder como sendo da classe 1. Tudo bem, pessoal? Entendemos, então, o funcionamento do aprendizado de um perceptron. Tá? Então, o resultado, né, do aprendizado do perceptron novamente, esse conjunto de pesos, eu posso utilizá-lo agora, fixá-lo na minha rede neural e utilizar esse conjunto de pesos para a classificação de novos exemplos. Ok?
Só para fechar essa primeira parte aqui do perceptron, então, qual que é a limitação dele, se vocês lembrarem novamente da aula de história da inteligência artificial? Teve um período conhecido como período negro, que aí foi conhecido com as limitações do perceptron, e os estudos nas áreas de redes neurais, eles quase que morreram. Tá? Depois foi surgir só durante quase acho que 15 anos mais ou menos, depois lá em 1970 e poucos, que foram surgir novos estudos de redes neurais. Por quê? Tá? Porque esse perceptron, né, como ele faz essa reta de separação, né, e como ele só é uma unidade só, né, ou seja, na melhor das hipóteses, eu consigo trabalhar com problemas binários, né, tipo positivo, negativo, sim ou não, verdadeiro, falso, enfim. Né, mas não é só isso que é a limitação dele. Por quê? Como ele faz essa linha de separação, então aqui eu coloquei a função, qual que a gente foi? Função ARD. Né? Por exemplo, isso daqui seria um exemplo de separação da função OR. Né? Todo mundo que for acima dessa linha é da classe positivo, todo mundo que é abaixo dessa linha é da classe negativo, ou acima da linha 1, abaixo 0, e por diante. Aqui no AND, todo mundo que é acima dessa linha, tá, é positivo, o valor 1, todo mundo que é abaixo é negativo ou 0. Legal, funciona aqui também. Mas e o SHOR? Tá? O SHOR eu tenho positivo aqui e aqui, e negativo aqui e aqui, ou 0 aqui e aqui. Como que eu faço uma linha só, tá, para separar esses caras aqui? Certo? Não tem, ó, se eu colocar uma linha aqui, eu classifico correto esse cara, mas erro esse cara de baixo. Se eu colocar uma linha aqui, eu acerto esse cara, erro esse cara de cima, certo? Falar, todo mundo aqui para cima é positivo. Se eu colocar uma linha aqui, também não vai dar, eu vou errar esse cara. Se eu colocar aqui, eu erro esse cara. Então, assim, não existe uma linha só capaz de separar ou de separar as classes do SHOR, por exemplo. Então, foi quando chegaram nesse exemplo aí do SHOR, falou, pô, mas esse perceptron aqui era legal, todo mundo empolgado, aprendi a AND, OR, outras funções, outros problemas de classificação também, binários, ele tem um desempenho legal, tal, mas ele vai ter um desempenho legal se os meus dados forem linearmente separáveis. Nesse problema do SHOR, não existe só uma linha capaz de separar os meus dados, tá? Então ele falhava nesse exemplo do OR, falei, pô, mas você não consegue aprender, do SHOR, desculpa, falar, pô, mas você não consegue aprender um SHOR, quem dirá problemas mais complexos. Então foi aí que a galera deu uma desanimada com o perceptron e pararam as pesquisas, tá? Mas aí o que descobriram mais para frente? Falaram, pô, mas se cada perceptron desse aqui, ele é capaz de aprender um hiperplano de separação, vamos colocar 2 perceptrons nesse problema do SHOR, um para aprender uma linha aqui que separa esse exemplo, outro para aprender essa linha que separa esse exemplo, e depois a gente coloca um neurônio na frente para combinar as duas linhas. Tá? Então foi aí que, pô, mas se cada perceptron é capaz de aprender um hiperplano de separação, e eu preciso mais de um hiperplano, eu vou colocando mais perceptrons, que eles vão aprendendo esses hiperplanos, e a gente começa a combinar esses perceptrons. Fala, ó, todo mundo que está entre esse e esse hiperplano vai ser da classe positivo, todo mundo que está fora vai ser negativo, por exemplo. Tá? Então, isso é possível de fazer com o multilayer perceptron, ou seja, perceptron de múltiplas camadas. Tá, ok? Então, foi aí que voltaram, o famoso MLP, foi aí que voltaram, né, as pesquisas envolvendo redes neurais. Bom, agora que eu já fiz, deixa eu me jogar aqui para baixo. Tá? Então aqui está o exemplo que justamente quando você procura por redes neurais, é o exemplo que mais aparece na literatura, são esses tipos de exemplos aqui que justamente condizem ou remetem ao multilayer perceptron, perceptrons distribuídos em múltiplas camadas, tá? Ah, mas por que a gente não vai aprender a fazer esse cara na mão? Vamos pensar racionalmente, tá? Só para fazer o nosso problema... Opa, nesse daqui não. Aqui também não. Só para fazer o nosso problema simples do OR, a gente já fez 3 iterações, várias continhas. Já levou o que? Basicamente uma meia hora, tá?
Se a gente for calcular 2 neurônios, vamos calcular 1 hora. Se a gente for calcular a combinação de outro neurônio, que vai combinar os outros 2 neurônios, vamos colocar mais meia hora. Então, só para esse probleminha pequeno que a gente tem aqui, tá? Já poderíamos levar aproximadamente 1 hora e meia. Tá? Imagine para esse problema grandão quanto tempo a gente não ia levar. E não é só isso. Tá? Existe uma outra questão envolvida aqui, que é o seguinte. Quando eu estou nesse neurônio simples, tá? Que a gente estava treinando, beleza, né? Eu sei qual que é o erro desse neurônio, porque esse neurônio está me dando uma resposta. Eu sei qual que deve ser a resposta desejada. Portanto, eu sei qual que é o erro, tá? E com base na fórmula da atualização do perceptron, certo? Eu vou utilizar esse erro para atualizar o peso do neurônio. Muito simples, certo? Eu sei o que eu tenho que responder, eu sei o quanto que eu estou errando e vou ajustar com base nesse erro. Legal, tá? Mas aqui na rede, quanto que esse neurônio aqui na rede está errando? Porque a resposta desejada eu só tenho para esse neurônio. Eu falo, pô, se esse cara aqui é para responder para esse neurônio, 1 para esse, 0 para as demais, vai chegar o valorzinho aqui, eu vou comparar esses caras, eu vou saber quem está errando, quem está acertando. Mas e esse cara aqui do meio? Qual que é o valor desejado para ele? Tá? Então, não é tão simples assim de fazer o treinamento. Tá? Existe uma técnica chamada de estimativa de erro, tá? Para você, teoricamente, calcular o quanto que esse neurônio está errando. Tá? E existe um algoritmo de treinamento baseado nessa estimativa de erro, tá? Que é chamado de backpropagation. Tá? Então, esse é o algoritmo clássico de treinamento de redes multilayer perceptron. Se vocês procurarem aqui, o Google deve estar dando um autocomplete, backpropagation, tá? Neural network. Tá? Tem vários vídeos, ou se a gente for traduzir para português, né? Algoritmo de retropropagação de erro. Tá? Ele vai fazer, na verdade, com várias derivadas aqui, estimativa do erro, então por isso que eu não vou passar para vocês. Tá? Não é o intuito de uma disciplina de graduação. Tá? Mas tudo isso é feito para que, com base no erro que eu tenho nas camadas de saída, eu estimar qual que é o erro dos neurônios das camadas anteriores, tá? E com isso conseguir ajustar os pesos conectados a esses neurônios. Tá? E por que backpropagation, né? Retropropagação? Porque o primeiro erro ele é calculado nessa camada, certo? Com base nesse erro, eu vou ajustar esses pesos aqui. Tá? Com base no erro dessa camada, eu vou estimar qual que é o erro dessa camada aqui e vou ajustar esses pesos. Aí, com base no erro dessa camada, eu vou estimar o erro dessa camada aqui e vou ajustar esses pesos. Portanto, o erro ele meio que veio retropropagando do final para o início da minha rede, para que esses neurônios ou os pesos desses neurônios eles fossem ajustados. Tá? Então, essa é a ideia do algoritmo backpropagation. Tá? Sem brincadeira, para um problema simples, para uma rede com uma camada assim, acho que eu levei 2 horas e meia já para resolver um exercício disso daí numa prova de redes neurais. Então, é algo... isso é uma disciplina de pós-graduação, obviamente, não é algo que a gente passe na graduação, é só para conceituar vocês a respeito ou dar uma ideia de como é feito o funcionamento. E até porque, quando a gente for usar algoritmos, de repente vai aparecer essa terminologia, fala, a gente usa o backpropagation. Eu vou falar, mas o que é esse backpropagation? Para a gente saber o que isso significa. Tá? Além disso, tá? Nesse multilayer perceptron, não utiliza-se muito a função degrau, como a gente viu ali. Tá? Por questões de derivadas, etc., necessárias para o correto funcionamento da rede, se quiser usar, pode usar, tá? Mas não é aconselhável, utilize essa função chamada de sigmoide logística. Ela também responde no máximo com 1, no mínimo aqui ela vai responder com 0, certo? Então, muito parecida com o degrau, só que no meio termo ela não é brusca, ou 0, 1, tá? Vai ter um meio termo aqui que ela vai responder com valores intermediários. Então, se for muito positivo o estímulo, que a soma for muito alta, ele vai responder com 1. Se for muito baixa, ele responde com 0.
Se for um valorzinho intermediário aqui, por exemplo, nesse caso aqui com 4 e 4, mais ou menos, ela vai responder com valores entre 0 e 1, tá? E essa inclinação dessa rede aqui é dada por esses parâmetros. Então, eu consigo fazer a rede mais inclinadinha e menos inclinadinha. Ou seja, eu consigo aumentar o range de valores aqui que ela vai responder entre 0 e 1, ou diminuir esse range de valores que ela vai responder entre 0 e 1, tá? Então, uma funçãozinha bem legalzinha aí, aconselhável para quando você tem um multilayer perceptron, tá? Então, função sigmoide, não esqueçam disso daí. Tudo bem, pessoal? Bom, então no próximo vídeo, aqui eu estou dando a explicação do backpropagation, tá? Esqueci de mencionar ainda na questão do multilayer perceptron, tá? As vantagens e desvantagens, tá? A convergência dessa rede pode ser muito lenta, porque, dependendo do problema da minha rede, ou tanto de parâmetro que eu tenho que ajustar para essa rede. Tá? Então, até chegar na resposta desejada, vai atualizando parâmetro. Pode demorar um pouquinho. Tá? Então, não é conhecido por ser um dos algoritmos mais rápidos, justamente por essa convergência lenta, ele acaba sendo computacionalmente caro. Tá? Não só computacionalmente caro no sentido de tempo de processamento, mas quantidade de memória também. Então, se a gente pensar aqui no Naive Bayes, né, eu tenho um peso para cada atributo, para cada uma das classes, tá? Aqui eu tenho que ter uma memória para armazenar todos esses pesos de todas essas camadas, de todos esses neurônios. Tá? Então, não é algo muito simples de fazer. Eu tenho rede brincando aí que chega a 4 milhões de parâmetros aqui para você ajustar. Tá? Então, a coisa não é qualquer memorinha que dá conta, não. Tá? E aí também tem essa questão de definição dos parâmetros, é meio experimental com relação a qual que é a melhor configuração para o seu problema. Tá? Não existe, vamos dizer assim, um valor, tipo, você vai jogar com 3 camadas ocultas, na primeira com 15, na outra com 10, na outra com 5, o seu problema vai dar a melhor acurácia possível. Não, isso daí não existe. Isso daí é meio que, apesar de haver alguns guias, que nem no KNN, chuta uns valores ali entre 7,13, 7,17, etc., mas não existe aquele valor fixo e ideal para você. Tá? Vantagens, tá? Vou acrescentar mais uma vantagem, deixa eu colocar aqui. Que é a seguinte, tá? Uma rede neural, tá? Uma rede multilayer perceptron com uma única camada oculta, ou seja, se eu tiver só a entrada, só uma dessa daqui, não preciso dessa daqui, e eu tiver essa daqui, a de saída, obviamente, tá? Ela permite a aproximação de qualquer função contínua. A rede neural ela pode ser usada para regressão também, tá? Mas para problema de classificação também, né? Que meus problemas eles não sejam linearmente separáveis bonitinho, pode estar um negócio meio doido aqui, etc. Ou para problemas de regressão, tá? Que a gente não tem aqueles dados linearmente distribuídos, bonitinhos, tal. Uma MLP com uma única camada oculta, ela permite a aproximação de qualquer função contínua, tá? Então, na teoria, vamos para o próximo aqui. Se eu tiver uma função contínua assim, eu consigo uma MLP com uma única camada que consegue aproximar ou modelar essa função aqui. Tá? Por outro lado, se eu tiver uma MLP com mais de uma camada oculta, eu tiver uma função não contínua, por exemplo assim, tá? Uma MLP com mais de uma camada, ela consegue aproximar esse tipo de função. Tá? Então, tem um poder de aprendizado extremamente grande esse tipo de rede neural. Tá? Esse tipo de rede amplamente utilizado na indústria e academia, justamente até por esse poder que eu apresentei para vocês. Tá? Deixa eu colocar aqui, não contínua. Acrescentar a não contínua. E além de tudo, com o avanço das GPUs, tá? Todo esse cálculo que a gente faz para o aprendizado de redes neurais, tá? Ele corresponde, na verdade, a cálculos matriciais. A gente consegue
fazer tudo, ou computar todo esse aprendizado em termos de cálculos matriciais. E a GPU é muito rápida para calcular isso daí, tá? Então, houve uma aceleração grande, tá, da computação das redes neurais, que demoravam meses, etc., para serem treinadas para grandes problemas, tá? Isso passou a ficar bem mais rápido com a aceleração das GPUs, né? E voltaram aí com tudo, depois dos anos 2000, a serem utilizadas aí, com bastante força na academia e na indústria, já que é um algoritmo que tende a ser muito bom na prática, mas devido àqueles problemas de custo computacional, lento e etc., tá, não haviam sido tanto empregados no passado, mas hoje em dia a gente vê isso com mais uso. Tá? E aqui, pessoal, só para finalizar esta parte, eu deixei esse linkzinho para vocês aqui, do TensorFlow Playground, tá? TensorFlow é uma biblioteca do Google, em Python, para fazer aprendizado em redes neurais. Depois eu vou dar uma apresentada para vocês, tá? Aqui ele dá alguns exemplos, deixa eu dar uma ampliada aqui. Vou colocar discretize output, só que é um problema de classificação, né? Tipo, vai responder com a classe -1 e 1, tá? Para positivo e negativo. Aqui tem o meu dataset, tá vendo? Aqui é uma bolinha no meio. Deixa eu colocar o mais fácil aqui, ó. Vamos pegar esse dataset aqui, ó, que é muito simplesinho, linearmente separável. Tá vendo? Ó? Bonitinho. Classe -1, classe +1, negativa, positiva. Aqui tem as entradas, é bidimensional, né? Eixo x1, eixo x2, né? São só duas dimensões, portanto, só tem duas entradinhas aqui. Depois eu vou falar desse batch size aqui. Aqui tem as entradas. Aqui você pode colocar o número de camadas ocultas. Tá? Aqui está com duas camadas ocultas, ó, essa e essa. Tá? Vou colocar só uma aqui. E aqui fosse já como se fosse a resposta da saída da minha rede. Tá? E aqui eu posso ir aumentando o número de neurônios da minha rede. Tá? Como esse é um problema muito simplesinho, ó, eu vou colocar só um neurônio na camada de saída. Aqui tem o valor do neta, que é a taxa de aprendizado. Vou colocar 0.1. Aqui a função de ativação. Tá? Inclusive não tem nem o degrauzinho que a gente vai ver. Eu já vou passar outras de ativação. Aqui problema de classificação. Tudo bonitinho. Tá? Vou botar para rodar. Vamos ver. Ó, perceba que rapidinho ele já aprendeu a separar essas duas classes, com um único neurônio na camada de saída. Aí vamos pegar esse problema aqui. Ó. Se eu tiver um único neurônio na camada de saída, ó, perceba que ele não está conseguindo separar todo mundo, porque não consigo uma única reta separar todo mundo. Tá? Então, essa tática aqui não funcionou. Vamos mudar de tática, então. Tá? Vou colocar mais de um neurônio aqui. Tenho dois neurônios. Ainda assim não foi. Vamos colocar mais uma camada, então. Mais dois neurônios para combinar, pode ser até um aqui para combinar os resultados dos neurônios. Um só também não foi. Ah, mas peraí, eu tenho uma reta. Ah, não, com duas retas não vai, né, meu cabeçudo? Porque eu tenho que ter uma reta para separar esse cara daqui e uma para separar. Não, duas retas não vai, não. Posso até tirar uma camada agora. Tá? Aos pouquinhos ele está ajustando. Isso daqui pode ser alterado também com diferentes taxas de aprendizado. Tá ficando meio doido, mas uma hora ele sai. Beleza. Vou colocar mais uma camada só para a gente ver o efeito, que agora ele tende a aprender mais fácil. Ó. Quanto mais camadas, mais fácil ele tende a aprender. Só que ele pode também correr o risco de se superajustar os dados. Tá? Então, que a gente já conseguiu aprender esse problema um pouco mais complexo. Tá? Aí tem problemas
mais complexos ainda. Ó, ele conseguiu aprender. Ó, perceba que a função, inclusive, ó, é uma função não linear que ele está aprendendo aqui. Tem uma bolinha no meio, ele conseguiu aprender com base na combinação dos hiperplanos dele aqui. Como se fosse vários hiperplanos cortando aqui, ele está combinando esses caras. Ah, inclusive aqui vai fazendo o desenho dos hiperplanos, ó. E que cada um está aprendendo. E aí, tem até esse problema aqui. Esse daqui demora. Acho que vai precisar de mais neurônio. Tudo bonitinho, que não é um negócio muito fácil, não. Mas ele está mostrando como que ele vai aprendendo. Tudo bem? Então, pessoal, essa parte básica. Conselho, esse negócio é bem legalzinho para a gente ficar brincando. Tá? Eu voltarei no próximo vídeo com o que tem pela frente ainda em termos de redes neurais. Tá? Então, até o próximo vídeo.